Fala pessoal, então hoje a gente continua com a lei de Gauss, né? Eu vou mostrar mais uma simetria e vou resolver um exercício hoje, ok? Daí vou deixar um exercício para vocês resolverem. Muito bem, então vamos falar primeiro sobre placas não condutoras, o que seria dentro do caso da simetria plana. Então imagina primeiro aí uma placa. E essa placa ela tem que ser infinita, tá? Ou seja, ela tem dimensões aí que são muito grandes perto das dimensões que a gente está analisando, né? Ou seja, a distância que a gente está olhando ali e onde a gente quer saber o campo elétrico. Então essa placa ela é não condutora, quer dizer, eu coloco aqui as cargas e elas permanecem onde estão, né? Elas não conseguem se mover dentro do material, tá? E daí a pergunta, é claro, é qual é o campo elétrico a uma certa distância. Então, seja uma placa não condutora, com uma densidade superficial de carga sigma, qual o campo a uma distância r da placa? O que ele quer dizer com uma densidade de carga sigma, superficial, né? Superficial quer dizer que ele está te dando aí, ele vai dar, é como se ele tivesse te dado o valor de quantos coulombs tem para cada metro quadrado. Eu acho que eu já discuti isso, mas vou falar de novo. Isso quer dizer o quê? Que se você multiplicar sigma por alguma área, você vai ter uma carga, né? Dá uma olhada no que acontece com as dimensões aqui. Se você multiplica sigma, coulombs por metro quadrado, vezes alguma área, metro quadrado, você tem o quê? Carga, né? Coulombs, ou seja, carga. Então se ele te der, eu tenho 2 coulombs por metro, a cada metro quadrado nesse material. Quantos coulombs eu vou ter se eu te der uma placa de 5 metros quadrados? 10 coulombs, né? É só multiplicar. Ok? Então esse é o significado aí do sigma, ou seja, a densidade superficial de carga. Muito bem. Como é que eu uso a lei de Gauss aqui? Então vamos pegar essa placa aqui de novo. Eu vou copiar ela aqui embaixo. E daí lembra que para usar a lei de Gauss eu preciso do primeiro do que? Uma superfície fechada, né? Uma gaussiana, uma superfície fechada, que envolve a minha carga de interesse e que tem nas suas dimensões a distância aonde eu quero saber o campo elétrico. Então essa aqui nesse lugar vai ter uma certa quantidade de carga, né? Numa certa área ali, e eu escolhi fazer circular. Mas na verdade tanto faz, como você faz. E daí eu vou colocar um cilindro aqui atravessando essa superfície. Por quê? Porque eu quero que a carga esteja dentro da superfície para eu poder usar a lei de Gauss. Lembra, né? Só entra na lei de Gauss a carga que está dentro da superfície gaussiana. De novo, né? Gaussiana, essa superfície, ela não tem existência física. Ela é um método matemático para eu conseguir calcular o campo. Tá? Então, aqui, por exemplo, ele queria o campo a uma certa distância r, né? Então, eu posso dizer aqui que essa distância aqui é r. Tá? Só que eu tenho que englobar a carga, então é por isso que a superfície continua para esse lado aqui. Ela atravessa a minha placa. Ok? Tá, daí eu posso dar dimensões aí, né? Eu digo que esse cilindro ele é reto, né? Então essa área aqui, dessa tampa, é a mesma área do outro lado, né? Que também é a mesma área aqui, aonde ele atravessa a minha superfície, ok? E aonde que eu vou saber o campo? Eu quero saber o campo justamente nessas áreas aí, né? Numa distância r, essa distância aqui, tá? Muito bem, dá uma olhadinha aqui, eu vou só desenhar esse cilindro, só que a parte aqui, para reforçar uma coisa. Então tá aqui as áreas, né? Aqui tem área A, aqui tem área A. Qual que é o tamanho, o comprimento desse cilindro aqui, da superfície?
se a metade ele é R, né, daqui até aqui tem 2R. Tá? Quanto de carga está sendo englobado ali? A carga está bem aqui no meio. Né? Tem uma certa quantidade de carga aqui. Lembra que eu falei? É só pegar o sigma e multiplicar pela área. Daí eu vou ter a quantidade de carga lá dentro. Então essa aqui é a carga envolvida. Carga envolvida pela minha superfície que eu criei. Então vai ser o que? Sigma vezes A. Por quê? Porque aqui também é uma área A. Tá? Então pronto, eu já sei qual é a carga envolvida pela minha superfície. Tá? E agora, essa superfície, vamos chamar ela de superfície S. Okay? Toda ela é S. Tá? Toda essa superfície aqui é S. Muito bem, mas dá pra ver que posso dividir ela em 3 partes principais aí, né? Eu vou ter, por exemplo, essa tampa aqui, vamos chamar de S1. O invólucro aqui, vamos chamar de S2. E a outra tampa, vamos chamar de S3. Né? Como que está o campo elétrico em cada uma delas? Vamos olhar ali na placa. Primeiro, né? É a mesma coisa que aconteceu lá com aquela linha. Essa placa ela é infinita, certo? Então ela continua lá para cima, continua aqui para baixo, para os lados, para todos os lados, certo? Ok. Aí eu digo assim, eu quero o campo num certo ponto aqui. Pela simetria, dá para dizer que esse campo vai estar nessa direção aqui. Por quê? Porque eu tenho sempre a mesma quantidade de carga em qualquer direção, né? Não vai ter um lugar aí que vai ter mais carga do que outro lugar. Portanto, se eu pegar uma carga aqui em cima e verificar qual é o campo que ela faz nesse ponto aqui, vai dar um campo assim, por exemplo. Só que como a placa é infinita, para baixo vai ter também uma carga igual à mesma distância, né? Mesma distância para cá, para baixo. Então ela vai fazer o mesmo vetor na outra direção. E isso, na verdade, para qualquer lado, né? Se eu pego para um lado, vai ter lá para o outro, tá? O que vai acontecer se eu somar esses vetores? Vamos arrumar esse vetor aqui. Vai dar o quê? Vai dar um vetor assim. Em qualquer lugar da placa vai dar um vetor nessa direção. Vamos desenhar essas linhas então. Se você pegar a placa aqui de novo, eu vou desenhar linhas de campo elétrico, você sabe que elas vão estar sempre nessa direção assim, né? E daí tem mais uma coisa. Por causa dessa simetria, dá uma olhada que a densidade de campo elétrico vai ser sempre igual em qualquer lugar. Então, isso quer dizer o quê? Que se a densidade de campo elétrico é igual em qualquer lugar, isso quer dizer que o campo elétrico tem o mesmo módulo em qualquer lugar. Em qualquer lugar, o campo elétrico vai ter o mesmo módulo. Tá? Ou seja, vai ser constante. Isso quer dizer, então, que, olha só, eu venho aqui e coloco nessa tampa aqui, né? Tem o campo elétrico tá para cá. E como, claro, a distância aqui não varia em relação à placa, o campo elétrico vai ter o mesmo valor em qualquer lugar dessa área que eu estou olhando. Mas além disso, vai ter um campo com o mesmo valor do outro lado. Por quê? Porque esquece que tem alguma placa ali. É uma placa não condutora, tem cargas ali no espaço em algum lugar, né? Então, a uma certa distância tem um campo elétrico para cá, não importa para qual direção, né? Vai ter um campo elétrico igual, ok? Então, o campo elétrico para o outro lado é também E do mesmo valor. Tá, vamos juntar essas informações então na lei de Gauss. A lei de Gauss nos diz que ε0 é a integral de E na superfície S vai ser igual à carga envolvida, né? Ok, eu dividi em 3 superfícies aqui, né? Que eu chamei de S1, S2 e S3. São as tampas
e o entorno. Então eu posso colocar, bom, primeiro, a carga envolvida ali eu já calculei aqui, né? É sigma A. Então vamos colocar lá, sigma vezes A dividido por ε0. Eu já passei para o outro lado. E agora sobrou a integral aqui, né? Então vou dividir em 3 integrais em cada uma das superfícies. Mas olha só, em cada uma das superfícies, para onde aponta a área aqui? Eu vou tirar agora esses rótulos aqui, para não ficar tão complexo o desenho. Tá? E vamos olhar aqui os vetores área e os vetores campo elétrico. A área aqui aponta para cá, a área aqui tem o mesmo módulo, mas aponta para o outro lado. Né? E o campo elétrico aqui aponta assim, e do outro lado aponta para a esquerda. Tá? E no invólucro? Em qualquer ponto aqui, o campo elétrico vai sempre apontar o quê? Em 90 graus com a área. Né? A área vai estar, em qualquer ponto vai estar assim, o campo elétrico vai estar em 90 graus. Aqui também. Tá bom? Então, nas tampas, o campo elétrico tem a mesma direção de A. Ou seja, ângulo zero, mas o invólucro não. Então, quem que eu chamei de tampa ali eu tirei aqui, né? Vamos colocar aqui S1, S2 e S3. Então, as tampas são S1 e S3. Então, aqui vai ficar EDA mesmo. Aqui vai dar zero. Por quê? Porque ficou EDA cosseno de 90 graus. Né? Cosseno de 90 graus é zero, então dá zero. E o outro lá, mesma coisa do primeiro. No S3 fica EDA. Daí coloca a carga do outro lado. Né? Agora, lembra que eu falei? Esses campos nessas direções ali, eles são constantes nessa área. Né? Então, fica EDA S1 mais... Eu posso tirar o campo elétrico da integral, porque nessas áreas ele não varia, ele está sempre a mesma distância R, né? Mas na verdade, como eu já falei, na verdade não varia nem mudando a distância, já vai ficar claro isso aqui. Agora, quais são essas áreas? Essas áreas, elas, se eu integrar em S1 e S3, elas são essa mesma área aqui, tá? Dá uma olhada. Aqui eu disse que era a área A, que é a área A, né? E é a mesma área ali da carga. Então fica E vezes A mais E vezes A igual a sigma A sobre ε0. Aí, é claro, eu posso dividir nos lados ali pela área e fica 2E igual a sigma sobre ε0. Portanto, o campo elétrico é sigma sobre 2ε0. Ou seja, se o cara te der qual é o valor de sigma, basta dividir por 2ε0, isso aí para uma placa não condutora, né? Então, você vai ter o campo elétrico. E observa que esse campo elétrico, ele é constante. Ou seja, não depende da distância. Se o cara te der o sigma, pronto, você calcula o campo elétrico. Você não precisa saber a distância do ponto aonde ele quer o campo elétrico. O que faz sentido com aquela imagem que eu fiz aqui. Ó. Não faz diferença essa distância aqui. Esse ponto aqui está mais distante do que esse ponto aqui. Né? Mas nos dois lugares o campo elétrico tem o mesmo módulo. Né? Esse cara aqui é igual a esse aqui. E isso já está evidente também pelo fato do campo elétrico ser o quê? Ter sempre essas linhas com mesma densidade. E isso aí é dado pela própria simetria do problema. Então vamos ver agora a placa condutora.
Bom, primeiro, antes de falar em placa, vamos lembrar uma coisa que eu falei no começo do curso, mas talvez vocês não lembrem. Imagina aqui uma esfera, ou qualquer, na verdade, qualquer objeto que seja condutor. Eu vou colocar uma esfera aqui, por ser mais fácil, tá? Imagina que esse condutor, imagina uma bola de metal aí, ela está descarregada, ela não tem carga, tá? Então vamos dizer aqui que a carga dela é zero. E daí eu chego aí com alguma coisa, um bastão, por exemplo, que tem uma certa carga nele. Vamos colocar 4 cargas positivas aqui. E daí eu faço o quê? Eu pego e encosto no condutor, esse bastão ali, e passo a carga para a esfera, tá? Para o condutor. Então vem essas 4 cargas aqui, tá? O que acontece logo em seguida? Essas cargas que eu fiz ali, elas são todas positivas, né? E lembra, cargas de mesmo sinal se repelem. E o que elas vão fazer? Elas vão assumir a configuração, a melhor configuração dentro do sistema para não ficar se movimentando. Por exemplo, assim, as 4 cargas distantes uma das outras ali, e por esse motivo elas vão para a superfície do condutor, né? Uma foge da outra ali, mantendo essa distância fixa entre elas, e a maior distância possível ali, então é qual? A superfície do condutor, tá? Por essa razão, não existe carga no interior, não existe uma carga líquida no interior do condutor, tá? De qualquer condutor. A carga sempre se arranja na superfície. Certo? Então, por exemplo, numa tempestade, o lugar mais seguro para ficar é dentro de um carro. Porque se o raio cair, né, toda a carga vai se distribuir ao redor do carro. Porque o carro é um condutor feito de metal e não vai atingir você lá dentro. Então vamos olhar aqui agora o caso de uma placa. Vamos pegar aqui uma placa assim, ó. Pode imaginar uma placa aí grossa, por exemplo. E daí de novo eu coloco cargas nessa placa, né? Isso é uma placa condutora, tá? Aí eu vou e coloco cargas nessa placa aí, aonde que elas vão se distribuir, né? Elas vão se distribuir na superfície. É claro, vai ser em todas as superfícies, mas eu vou dizer aqui que esse condutor aqui ele é muito grande, vai para o outro lado lá, me interessa, né, ir para cima também, é infinito aqui para cima e para baixo, né? Então é uma placa muito grande, e daí eu vou estar olhando só um dos lados aí dessa placa, ok? Então vou analisar, vou desenhar de lado agora aqui a placa, e vamos dizer aqui que para cá seja o interior, né, da placa, e para o lado direito é o exterior, tá? E ela é infinita aqui para cima e para baixo. Então eu estou olhando de lado essa placa, né? E daí as cargas se distribuem na superfície do meu condutor, tá bom? Aí a pergunta é a mesma de antes, né? Qual vai ser então o campo elétrico aí em algum ponto aqui do lado exterior do condutor? E eu vou fazer a mesma coisa que antes, tá? Só que agora eu vou desenhar assim de lado, não 3 dimensões que nem antes. E eu desenho, essa aqui é a minha superfície gaussiana. Tá? E daí já fica evidente, lembra que a superfície ela tem que ser tridimensional, né? Então, por exemplo, pode ser uma coisa assim que eu coloquei ali, e daí eu estou olhando inteiramente de lado dela, fica assim, né? E daí o que eu tenho aqui? Novamente, né, a área, as áreas que eu vou importar são essas aqui. Por quê? Porque o campo elétrico, de novo, por simetria, ele vai estar nessa... Vamos colocar em outra cor aqui. Vai estar nessa direção assim, ó. Tá?
E do outro lado, de novo, a área está apontando para cá, né, para a esquerda. Só que no interior do condutor, o campo elétrico é zero, como a gente viu. Tá? Muito bem, daí imagina agora de novo, vamos fazer um desenho mais 3D aqui. Né? Então tá aqui a minha superfície gaussiana em verde, novamente. É a mesma superfície, ok? Aí aqui eu tenho uma tampa que tem área A, outra tampa tem área A também, e é claro, o cilindro ele é reto, então aqui dentro eu também tenho essa área, e aqui está a minha carga envolvida. E novamente a carga envolvida é igual a quê? Sigma vezes a área. Tá bom? Então vamos colocar agora na lei de Gauss, ε0, integral do campo elétrico na superfície que é fechada. Sempre lembra disso. É uma superfície fechada. Aqui eu posso dizer, né, que, por exemplo, a tampa aqui é a superfície 1, a outra tampa é a 2 e o invólucro é a 3. Tá? Então, essas três aí formam a superfície fechada. Então isso aqui é igual a carga envolvida é sigma vezes A. Já vou pôr aqui. Qual que é a única área que importa ali agora pra gente? Na verdade é essa daqui, né? Porque aqui está o campo elétrico, aqui está a área, né? E do outro lado não tem nenhum, nas outras superfícies, na 2 e na 3, não tem campo elétrico. Tá? Aqui você pode dizer, né, ali para fora, que tem campo elétrico. O campo elétrico vai estar assim. Só que aí ele está em 90 graus com a área, né? Então, como está em 90 graus, dá zero. Então, a única coisa que sobra aqui é a integral na superfície 1 do campo elétrico, área igual a sigma A. Novamente, esse campo elétrico aponta na mesma direção da área, então fica EdA, vou colocar de novo aqui, cosseno de 0 graus, cosseno de 0 graus é 1, então fica só EdA mesmo. Então fica ε0 integral EdA igual a sigma vezes A, em S1. Né? O campo ali, de novo, ele é constante nessa superfície, está sempre a mesma distância da placa, né? E daí vai ficar ε0 e daí eu integro a área de S1, vai dar o quê? Vai dar A. Então fica sigma vezes A. Corta A com A. O campo elétrico é sigma sobre ε0. Então veja que difere do não condutor, porque lá era sobre 2ε0. Tá? E novamente o campo elétrico aqui é uniforme. Veja que ele não depende da distância e de nenhuma posição, aliás. Ele é um valor constante. Se eu te der o sigma, automaticamente você já sabe qual é o campo elétrico por fora ali da placa, né? Isso aí é usado, esse fato aí é muito usado para criar os dispositivos chamados capacitores, que são placas onde você tem o campo elétrico entre duas placas condutoras. Tá? Você coloca aqui o campo elétrico aqui dentro, né? Indo de uma placa para outra. Como é que você consegue isso? Colocando uma densidade de cargas positivas nessa placa e uma densidade de cargas negativas, né? Com a mesma carga, só que módulo oposto. Então aqui é mais Q e aqui é menos Q. E as distâncias aqui, essa distância entre as duas placas é tão pequena que ali no interior, se botar uma carga aqui, ela vai sentir como se as placas fossem infinitas. Imagina assim, uma placa muito grande, muito perto uma da outra. Então uma carga muito pequena ali, ela vai sentir que para ela as placas são infinitas. Tá?
E daí o que isso quer dizer? Que a gente perde a noção que existe uma borda, e daí a gente cai exatamente nesse cálculo aqui. Ele é válido para placas infinitas, né? Então ali dentro, em qualquer ponto, um ponto próximo da placa, ou no meio, ou aqui longe, ou aqui, em qualquer lugar, o valor do campo elétrico, o módulo dele vai ser o mesmo. Então isso aí é muito bom para criar esses dispositivos chamados capacitores, tá? Que são muito usados aí em eletrônica. Tá bom? Então o nome disso aqui é capacitor. A gente vai estudar eles mais para frente. Tá bom? Ok, então vamos resolver um exercício como exemplo aqui. O exercício 22 da lista de exercício 23.7. Então ele diz o seguinte: a figura mostra uma seção reta de um tubo longo de metal de paredes finas com um raio de 3 centímetros. Então tá aqui uma representação. Aqui esse tubo ele está cortado só para a gente ver, né? Mas ele é muito longo. Quando o Halliday diz muito longo, quer dizer que você tem que imaginar que ele é infinito, tá? Você não vê as bordas dele. E daí ele diz ali que esse tubo de metal ele tem um raio de 3 centímetros. Está ali o raio, né? Vamos colocar aqui raio 3 centímetros. Mas vamos colocar no SI 3 vezes 10 a menos 2 metros. Aí ele fala então que esse tubo ele tem uma carga por unidade de comprimento lambda igual a 2 vezes 10 a menos 8 coulombs por metro. Então vamos colocar aqui embaixo. Tá lá, né? 2 vezes 10. O que isso quer dizer aqui? Que se o cara te der aí um comprimento de 1 metro de tubo, a carga que esse tubo vai ter vai ser 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. Agora, se o cara te der um tubo de 2 metros de comprimento, ele vai ter o quê? 4 vezes 10 a menos 8 coulombs. É isso que quer dizer esse lambda. Então, ele depende do comprimento, né? Ou seja, para você ter a carga no tubo, basta você ter o comprimento. Pega o comprimento e multiplica por lambda, né? Então, vamos colocar aqui que a carga aqui que eu estou encontrando, eu encontro por Q igual a lambda vezes L, onde L é o comprimento do tubo. Tá bom? Muito bem, daí ele fala o seguinte: determine o módulo E do campo elétrico a uma distância radial R igual a R sobre 2. R igual a R sobre 2. Ou seja, o tubo tem 3 centímetros de raio. Qual é o campo elétrico ali a uma distância do centro igual a 1,5 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Então vamos fazer aqui. Então o que ele está querendo é o seguinte: vamos colocar esse tubo aqui, vou fazer de verde também. Vou fazer mais simples. Então tá aqui o tubo. Tá? Aí o centro tá aqui, né? E daí o que eu preciso para usar a lei de Gauss? Eu preciso traçar uma gaussiana, que é uma superfície fechada. E ele quer a uma distância, ele quer calcular o campo a uma distância aqui, que é a metade, né? O raio está aqui, ó. Esse é o raio. Então ele quer uma distância R sobre 2. Para ver o campo elétrico ali, o que eu faço? Eu faço uma superfície, nesse caso cilíndrica, que tem exatamente esse raio. Então essa aqui é a minha gaussiana. Tá, mas olha o seguinte. Toda a carga está em cima de quem? Desse tubo. E ele falou, inclusive, ó, ele reforçou aqui que esse tubo é longo e de paredes finas. Ou seja, ele não é um sólido, né? Ele não é uma barra de metal, ele é um tubo oco. Se é um tubo oco, lembra lá, né? Toda a carga vai estar onde? Na superfície desse negócio. Então não tem nenhuma carga lá dentro, onde a gente está olhando. Tá? Dentro dessa gaussiana, a carga é zero. Agora lembra lá da lei de Gauss.
ε0, integral do campo elétrico na superfície gaussiana é igual à carga envolvida. Não tem nenhuma carga envolvida. Aqui dentro a carga é zero. Se a carga é zero, então o campo tem que ser zero. Por que que o campo tem que ser zero? Ó, isso aqui é uma constante, né? Então não é zero. Então eu passo para o outro lado lá, posso dividir, né? E vai sobrar o que aqui? EdA na superfície igual a zero. Agora, a área dessa superfície aqui é zero? Não é zero. Por quê? Porque ela tem um raio ali, né? Ela tem um comprimento, então essa área não é zero. Para essa conta aqui dar zero, então, o campo tem que ser zero. Ok? Então, o campo ali, aqui dentro, é zero. Ok? Vamos ver o próximo, então. Agora ele quer em R igual a 2 Rão. Então agora vamos desenhar esse tubo, só que ele pequeno, porque a gente vai olhar por fora, né? Colocando o tubo aqui. Vou destacar o centro dele. Ok? Agora lembra que isso aqui tem um raio R, que é 3 centímetros, né? E agora eu vou fazer uma gaussiana, ele quer saber o campo aqui a uma distância 2R, né? Para qualquer lado aqui. Então eu vou fazer a minha gaussiana com um raio igual a 2R. Então tá aqui, o raio é 2R, ou seja, 6 centímetros. Muito bem, agora eu tenho carga dentro da superfície gaussiana? Tenho. Né? Quanto de carga? Depende aqui do comprimento que eu dou. Vamos dizer que eu tenho um comprimento L aqui. Tá? Não importa, na verdade, qual é esse comprimento. Só importa que se eu sei um comprimento, eu sei qual é a carga que está aqui dentro. Né? Por quê? Porque a carga envolvida vai ser igual ao quê? Lambda vezes L. Tá? Muito bem, daí qual vai ser o campo elétrico aqui então? Pega, por exemplo, põe aqui assim, ó, campo elétrico ali, né? Saindo. Basta usar a lei de Gauss, então ε0, integral do campo elétrico na superfície gaussiana é igual à carga envolvida, que nesse caso não deu zero, deu lambda L. Tá? Muito bem, essa superfície é fechada, lembra sempre disso, né? Que a gaussiana aqui é uma superfície fechada de todos os lados, tá? Ela envolve, né, a minha carga, tá bom? Só que nem todas as partes delas aí vão ter campo, né? Vão integrar campo. Por quê? Porque aqui, por exemplo, o campo vai estar para lá, nessa tampa, mas novamente, vou destacar, a área está apontando assim. Do mesmo jeito lá do outro lado. A área aponta assim, mas o campo naquele ponto aponta em 90 graus. Tá? Então, eu já nem vou colocar, né, essas tampas aí dá zero. Quem que sobra? Agora sobrou o invólucro. Tá? Então, e o campo, né, tá sempre a mesma distância em qualquer lugar aqui do entorno aí, né, o invólucro da minha superfície. Portanto, está sempre a mesma distância, então esse campo aí é constante. Vamos colocar aqui que a área também, nesse ponto ali, né, está assim, em 0 graus. Então, novamente, isso aqui vai dar EdA, né? Então, fica ε0, integral de EdA. Agora, eu vou deixar só a superfície, como que eu chamei? Não chamei, né? Vamos chamar de superfície 1 o entorno aí. dA igual a lambda L. O campo elétrico sai da integral, fica só a integral da área. A integral da área daí vai dar o quê?
Isso aí é um cilindro, né? E a área em volta. Então é L vezes 2πr. Esse R'inho aqui, que na verdade é igual a 2R lá, né? Por que que dá isso? De novo, você pode abrir esse cilindro, né, como se fosse uma folha de papel. Colocar, ele tá assim, aí você pega e abre ele, né? Como se fosse um papel aqui, você abre ele. E esse comprimento aqui é a circunferência, essa circunferência aqui, então é 2πr. E o comprimento do cilindro, né, a altura do cilindro é L. Então a área total aqui é o que? 2πrL. Então lá vai ficar o que? ε0 e 2πrL igual a lambda L. Aí olha só, como eu falei, não importa esse L porque ele cai fora aqui. E ficou o que? E é igual a lambda sobre ε0 2πr. Só que esse R'inho é o que? Ele é duas vezes o R'ão, né? Vamos pôr aqui. Lambda sobre ε0 2π 2R'ão. Bom? Então ε0 4πR'ão. Tá? Beleza, então vamos colocar os valores. O lambda era 2 vezes 10 a menos 8 coulombs por metro. ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12. Daí vem 4π. E o raio é 3 centímetros. Então, 3 vezes 10 a menos 2. Jogando aí na calculadora, vocês devem encontrar alguma coisa assim. 5,99 vezes 10 a 3 newtons por coulomb. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, mandem aí no WhatsApp, tá? Ou por e-mail, vocês escolhem. E daí eu vou deixar o seguinte exercício para vocês entregarem, tá? Na mesma seção ali, seção 23.7, façam o exercício 24. Ok? E daí entreguem ali no Moodle. Tá bom, galera? Abraço aí para todo mundo e até mais.